A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo, você está no meu canal, na ACAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para estudar a lição 12 dos jovens, que tem como tema a realidade bíblica do Evangelho na cultura. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Lembre-se que quando você se inscreve no canal do pastor Rodrigo, indique isso para outras pessoas, você me ajuda a fazer missões. Então é um canal diferenciado, onde você se inscreveu, já está me ajudando a fazer missões. Se você ama a salvação das almas, se inscreva no canal e nos ajude. Outra coisa, se você ama que a palavra de Deus seja pregada na internet, o simples fato de você dar o like positivo, clicar ali naquela mãozinha assim, né? Ó, clique em cima, você já está pregando na internet. Como assim, pastor Rodrigo? Verdade, você não está dando um like para mim. Você está dizendo para o YouTube, esse vídeo é importante. E o próprio YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então não precisa nem você compartilhar. Se você souber compartilhar nas suas redes sociais é melhor. Mas pastor, eu não sei, mas eu quero que essa palavra seja levada a muito mais lugares. Simplesmente dando like positivo, o próprio YouTube vai pegar e vai espalhar esse vídeo para mais pessoas e você diretamente estará ajudando a pregar a palavra na internet. Você vai ter galardão por isso. Então não é um like para o pastor Rodrigo. Tem muitas pessoas que não deixam o like porque pensam assim, não conheço, não tenho intimidade, também não estou nem aí, não quero dar o like. Perde a oportunidade de estar ajudando a pregar a palavra de Deus na internet. Então aprenda o porquê de você dar o like, para que o YouTube pegue esse vídeo e entenda, o vídeo é relevante, as pessoas estão dando like, eles mesmos distribuem e compartilham para mais pessoas. Então faça isso. Vamos fazer a nossa oração, mas antes de orar eu quero agradecer a audiência, quero agradecer os irmãos que estão sempre aqui visualizando as nossas videoaulas, os apoiadores, são centenas de irmãos que nos apoiam e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. São também centenas de irmãos que têm adquirido os nossos materiais, os nossos slides. Nós estamos com novidade. Agora tem uma novidade que você quase não encontra por aí. Qual é a novidade? Sabe a descrição do vídeo, onde você coloca os seus comentários ali? Você vai ver que vai ter um único link exclusivo ali. Também na descrição do vídeo vai ter um único link exclusivo ali, porque nós colocamos tudo que você precisa, comunidade, o link da comunidade, o link para acessar os slides, o link para conhecer a Catflix, tá junto no mesmo link. Só tem um link ali na descrição do vídeo, ou também no primeiro comentário, está ali o link onde você vai clicar e vai abrir uma outra página com todos os banners. O banner dos slides, dos grupos do WhatsApp, da Catflix, e aí você vai poder escolher aonde você quer conhecer. Eu aconselho, lá dentro dos grupos do WhatsApp, você vai ver ali o único link que tem ali. Ou no comentário ou na descrição do vídeo. Só tem um link ali. Clicou, vai abrir uma página com todos os banners que você vai escolher aquilo que você quiser conhecer do trabalho do pastor Rodrigo. Mas lá nos grupos do WhatsApp, nós estamos agora com conteúdos novos. Nós estamos colocando ali vídeo convite para a escola dominical, vídeo profissional que faz um convite da lição que será estudada, banners explicando o conteúdo daquela lição, banners personalizado, com recurso visual, com ilustrações coloridas e também a leitura diária sempre estará ali. Então são novos conteúdos gratuitos, sem propaganda, não é para você fazer propaganda da ACAT, não tem propaganda nossa ali. Você vai convidar os teus grupos e você vai fazer com que aumente a frequência da escola bíblica dominical, ok? Então, lá no comentário onde você escreve o teu comentário, você vai ver que tem o primeiro comentário já feito ali, tem um link. Clique naquele link, que é o link onde tem tudo que você desejar conhecer do trabalho do pastor Rodrigo, ok? No QR Code também, tá vendo o QR Code na tela aí? Se você direcionar a câmera do teu celular, segurou em cima, vai aparecer um link no meio da câmera. Aí clica naquele link e você também vai ser direcionado para essa página com os banners da comunidade ACAT, os grupos do WhatsApp, a Catflix, os slides, e é muito intuitivo. Você vai ver que é algo novo, você não encontra por aí, nós estamos aí investindo para facilitar o acesso que os irmãos terão aos nossos materiais, ok? Vamos fazer a nossa oração? Ore com o pastor Rodrigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder estar aqui e estudar a tua palavra. Ilumine e abençoe, recompense a cada aluno, que o teu nome seja glorificado nesta aula.
Para a honra e glória do teu nome, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Vem comigo a realidade bíblica do Evangelho na cultura. Vamos aprender o que é cultura. Vamos aprender, irmãos, que o Evangelho ele faz bem para as culturas. Porém, nós não temos a obrigação, o Evangelho nunca mandou fazer isso, que nós entremos no meio das culturas e queira convencê-los na força a mudar suas culturas. Não. O que o Evangelho deseja que o crente faça, em primeiro lugar, que nós tenhamos firmemente em nossa vida a cultura do reino de Deus, vivendo com justiça, vivendo com amor, vivendo com honestidade, vivendo com alegria, vivendo em misericórdia, vivendo em paz. Aí o nosso estilo de vida, a cultura do reino de Deus, e essa é a diferença do poder do Evangelho, na cultura do reino de Deus, essa cultura por si só vai atrair a atenção das pessoas, despertar o desejo nelas de elas também fazerem parte dessa cultura do reino de Deus. Agora, o que não pode acontecer, somos nós, conhecedores da cultura do reino de Deus, nos deixarmos influenciar pelas culturas que estão no mundo. Não podemos nos deixar influenciar. Não queremos obrigar ninguém a mudar. O Evangelho nunca pregou isso. Ide por todo mundo e a força transforme as pessoas. Não, irmãos, não. Nós temos que viver o Evangelho e as pessoas, Deus vai abrindo portas e oportunidades, as pessoas vão vendo e elas vão se aproximar e vão desejar. Vão desejar. E quando elas desejarem, fica fácil para comunicar o Evangelho. A Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência. Por que eu estou falando isso? Quando nós falamos de cultura, já vem na cabeça dos crentes, eu tenho que mudar todas as culturas. Eu tenho que mudar. E é por isso que tem muitas pessoas na sociedade que ficam assustadas com os crentes. Não, irmãos, nós não temos que obrigar ninguém a mudar. Não é por força nem por violência. Nós temos que viver a cultura do reino firmemente, não se envergonhar do reino, ter firmeza nas nossas convicções e pregar o Evangelho com a nossa vida, com o nosso bom testemunho, no mundo onde você está inserido, na cultura onde você está inserido. E esse viver o reino de Deus vai influenciar naturalmente as pessoas. Por quê? Porque o ser humano tem sede de Deus. E o reino de Deus está em nós. Então eles vão querer. Jesus diz, quem tem sede, vem e beba. Jesus não disse, olha, abra a boca que eu vou encher vocês do reino e vou matar a sede de vocês na marra. Não, Jesus nunca fez isso. Então, quem tem sede, venham e beba. Nós também somos assim, sabemos que o mundo está com sede. As outras culturas não matam a sede de ninguém. E nós temos o reino de Deus que jorra para a vida eterna dentro de nós e nós vamos viver o dia a dia e influenciar as pessoas de forma natural, sem nós nos deixarmos influenciar pelas culturas do mundo. Pelo contrário, eles deverão sentir o desejo de adotar a cultura do reino. É isso que nós vamos aprender nesta lição. Texto principal, os filhos de Deus, por exemplo, dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos. Eles tinham conhecimento cultural das coisas dessa terra. Então a igreja, também é errado, pastor, a igreja se envolver em buscar o conhecimento científico, muito pelo contrário. Todo o conhecimento científico Deus coloca na mão do povo dele. Deus coloca entre o povo dele. Nós vamos ver aqui que grandes contribuições para o mundo os cristãos fizeram em relação ao desenvolvimento da ciência. Então, sempre o conhecimento, vamos aprender aqui o que é ciência, a ciência e a religião, elas se opõem ou elas buscam a mesma coisa? Vamos aprender aqui. Então, os filhos de Deus, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Vamos para frente? Resumo da lição, o Evangelho nos ensina a interagir com a cultura. O Evangelho nos ensina a interagir com a cultura. De que forma? Em primeiro lugar, nós tendo um estilo de vida baseado no estilo de vida do reino de Deus, firme mesmo. Não se envergonhar de servir a Deus, servir a Deus junto com a comunidade cristã, na casa de Deus, ler a Bíblia, orar, ter um padrão de comportamento honesto, justo, correto, e
o Evangelho nos ensina a interagir com a cultura de maneira que nós realmente praticamos a cultura do reino de Deus nos nossos dias sob a perspectiva da palavra de Deus. Tem uma expressão que o pastor Silas Malafaia usa, ele diz assim: a cultura do povo de Deus é uma contracultura, a cultura do mundo. Não é a mesma cultura. Vamos aprender o que é cultura aqui, você vai ver que nós temos que ter o nosso estilo de vida, tá? A nossa conduta celestial, já aqui nessa terra, baseado na lei de Deus, que é justiça, misericórdia e fé. Confere lá a parte B do versículo 23 de Mateus 23. Mateus 23 e 23. Jesus disse que o principal da lei, que nós não devemos deixar de fazer, é justiça, misericórdia e fé, baseados na vontade de Deus. Então é possível a igreja praticar isso na sociedade e a sociedade ser influenciada através dessa conduta. Objetivos: mostrar a importância da cultura, saber que o Evangelho não é contra a ciência, a ciência e a Bíblia elas não se opõem. Não, nós vamos ver aqui que existe um certo tipo de conhecimento que se opõe a Deus. Aí isso é reprovável. Mas todo conhecimento que contribui para o bem e para os propósitos de Deus, isso louva a Deus, engrandece a Deus. E nós vamos mostrar por quê. Ressaltar o poder transformador do Evangelho em todas as culturas. Mas lembrando que não é a igreja querendo obrigar à força que as pessoas mudem seu comportamento. Não. É a igreja vivendo firmemente o reino de Deus e naturalmente influenciando as pessoas pela conduta do reino. Vamos lá? Leitura bíblica em classe, Atos 19, 11 ao 20. E a introdução. Aprenderemos nesta lição que cada povo tem sua cultura e veremos o que é a própria cultura. Veremos ainda o tipo de cultura que agrada a Deus e os benefícios que o Evangelho de Cristo pode gerar em uma cultura. Vamos lá? A importância da cultura. Vamos ver aqui o que é cultura. Cultura nada mais é que a coletividade de hábitos desenvolvidos por um povo. Então, hábitos praticada de forma coletiva, dentro de um período de espaço de tempo, onde todos fazem a mesma coisa, isso é cultura. Tá? Muita gente dificulta o entendimento para explicar o que é cultura. Eu coloquei aqui de forma bem resumida e bem direta. Cultura é a coletividade de hábitos. Então existe um grupo com os mesmos hábitos, ali existe uma cultura. Letra B. Arte. O que é cultura? Arte, língua, conhecimento científico, comida, vestimentas, música, danças, religião e outras atividades são passadas de pai para filho, dos mais velhos para os mais novos e caracterizam a cultura de um povo. Então, todo esse comportamento aqui, tanto os outros, caracterizam a cultura de um povo. Conforme Levítico 20 e 23, tinha muitas culturas, o próprio Deus disse para o seu povo: não andeis nos costumes dos povos, porque eles têm a cultura deles, mas nós temos a nossa. Então existe a cultura do reino de Deus, os hábitos do povo de Deus, ok? Vamos para frente. A cultura do Antigo Testamento. A cultura do Antigo Testamento era baseada na produção agrícola, pecuária, pesqueira e artesanal. Então, isso aqui era predominante no comportamento das pessoas. Eles tinham que diariamente trabalhar para sobreviver. Não tinha supermercado oferecendo as coisas industrializadas. Cada um tinha que produzir o seu mantimento. Seja para se defender da chuva, fazendo a sua casa, se defender do frio, fazendo suas roupas e indo promover a produção do alimento, ou caçar, ou colher, ou produzir. Então, a vida e o estilo de vida, e o comportamento, e a conduta e os costumes estava baseado nestas áreas aqui. Produção agrícola, pecuária, pesqueira, artesanal. A maioria das famílias convivia em um sistema patriarcal, onde o pai de família também era o líder espiritual daquela família. Então, havia esse sistema patriarcal. No mundo antigo havia o politeísmo, todos os povos tinham seus deuses e geralmente o cabeça de cada família é que encaminhava toda a família a cultuar o deus que aquela família servia.
Tá? Entre os filhos de Deus, tinha o cabeça da família, que geralmente era o pai, o mais velho. Ele era o sacerdote do lar. Então o sistema era patriarcal. É tanto que quando você for estudar o avançado lá na Catflix, o bacharel, você vai aprender, a partir do médio você já vai aprender que eles falavam o Deus dos pais, né? O Deus do teu pai. Porque Deus se relacionava com a família, geralmente o cabeça da família tinha uma relação maior com o Senhor, e aquele homem, então, o cabeça da família, levava toda a família a servirem a Deus. Então o sistema era patriarcal, ok? A cultura do Novo Testamento. A cultura do Império Romano era a cultura predominante no Novo Testamento. Claro que tem muitos tipos de comportamentos no Novo Testamento, vários tipos de povos, etc. Mas se destaca, nós estamos falando do Novo Testamento, se destaca a cultura romana. Tá? Confere lá Atos 22 e 27, 16 e 38, que o cidadão romano era muito famoso. Por quê? Porque era a cultura predominante. É tanto que os soldados se assustaram quando prenderam Paulo e acabaram até surrando Paulo. E quando Paulo disse que era cidadão romano, eles se preocuparam. Que o cidadão romano não podia ser tratado como qualquer outra pessoa, porque era a cultura predominante. Letra B. Mesmo os costumes dos romanos tendo predominância, a língua grega era muito falada. De maneira que o Novo Testamento foi escrito nesta língua. Então nós sabemos que o Império Romano absorveu a cultura grega. Teve grandes 4 impérios no mundo. Primeiro, babilônico. Segundo, medo-persa, que foi uma junção entre os medos e os persas. Terceiro, os gregos. Quarto, romano. Então o romano absorveu os territórios gregos e muito do que diz respeito ao comportamento social, mas a língua grega era muito falada. Muito falado. E você vai encontrar textos, Atos 17, 12, 20, 21. A Bíblia fala muito dos gregos, né? Judeus, gregos e muitos nobres e mulheres nobres também gregas que se converteram. Então tinha ali uma mistura da cultura grega, até tem uma expressão nos colégios, nas escolas, universidades, a cultura greco-romana, né? Porque era forte as duas culturas. Uma predominava no que diz respeito ao poder político, mas a outra também tinha grande influência na questão das artes e de comportamento social, tá? Arquitetura, etc. Principalmente a questão da educação. Os gregos legaram ao mundo as vogais no alfabeto e a construção de escolas com os filósofos para ensinar as pessoas a pensar. Então, tinha força a cultura grega. Os romanos concediam liberdade de culto aos povos conquistados, mas era necessário também adorar o imperador e estar em dia com os impostos, né? O culto ao imperador foi estabelecido no século III a.C., com Augusto, o imperador Augusto. Ele determinou o culto ao imperador. Então, aonde o Império Romano chegava, né, pode adorar seus deuses, mas também respeite e venerem o imperador e esteja em dia com os impostos. E aí não se incomodava com os romanos. Foi onde os cristãos, né, sofreram muito, porque em hipótese alguma eles iam venerar o imperador. É tanto que Paulo diz, ninguém que diz que o Senhor Jesus é Senhor, ninguém que diz que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo estava querendo dizer? Para dizer que Jesus é Senhor, tem que ter o Espírito Santo e não pode ter medo de morrer, porque senão o imperador manda matar. Por quê? Porque a palavra Senhor vem do latim divus, significa divino, e só o imperador se considerava divino em várias regiões. Então, para dizer que Jesus era divino e não imperador, o imperador poderia mandar matar. E aconteceu, né? Houve ali, a partir do século II até o século IV, houve uma caça aos cristãos. Até tem o curso médio de teologia, eu ensino ali, lá dentro da Catflix. Todos os imperadores que perseguiram os cristãos, as formas como eles foram perseguidos, como foram mortos, tem uma matéria inteirinha ali que mostra esses 300 anos de massacre, né? Pouco mais de 200 anos, né? De massacre aos cristãos. Vamos lá? O Evangelho e a ciência nos tempos antigos. Letra A. Sempre existiu vários tipos de conhecimento científico no mundo antigo. Sempre.
De maneira que a astronomia e a matemática, e a arquitetura e outras ciências foram largamente utilizadas. Obras como as pirâmides, o Templo de Salomão e outras revelam grande conhecimento científico, conforme 1 Reis 6:38, que fala do Templo de Salomão, que era considerado uma grande obra arquitetônica, e também as pirâmides. Eu tive o privilégio de conhecer as pirâmides ali no Egito, e entrei dentro de uma pirâmide, tem ali alguns túneis subterrâneos, algumas galerias, é um negócio incrível. E eles tinham um grande conhecimento de matemática. Já foi provado, nos vários cientistas hoje, já constataram a inteligência do ser humano. E realmente isso prova que o homem não veio do macaco. O homem descende de um ser inteligente que era Adão. E o que aconteceu? Muitas pessoas no mundo desenvolveram a inteligência e o conhecimento. E esse conhecimento, já 3.000 anos antes de Cristo, irmãos, já foram encontrados os chamados zigurates. O que é isso? Eram celeiros de estocagem de sementes muito bem construído e bem elaborado. Isso prova a inteligência do ser humano. Tá, pastor Rodrigo, mas como é que na escola eles pintavam lá que tinha o homem das cavernas, que uga-uga, não sabiam nem falar? Existiam vários grupos na face dessa terra que não desenvolveram a inteligência. Realmente. E quem é que quem é que pode provar que já não tinha mudo naquela época, que não sabia falar? Que era surdo, daí não consegue desenvolver a fala, e aí eram uga-ugas, que tinham que estar se comunicando, pintando as cavernas. Quem é que pode dizer que não eram pessoas com deficiência auditiva e que não sabiam falar? Então teve muitos casos onde foi descoberto pinturas rupestres, etc e tal, e o ser humano imagina, são teorias. Não sabiam falar, queriam se comunicar, E aí você vê aí que vamos criar uma teoria que eram pessoas que não sabiam falar, que vieram do macaco e foram aprendendo. Teve várias famílias na face da terra que deveriam ter problema de audição, não falavam, um estilo de vida muito simples, que não quiseram evoluir mentalmente no que diz respeito à intelectualidade, mas nós sabemos que o primeiro ser humano da face da terra, muito inteligente, nomeou os animais cheios do Espírito Santo, e a partir dali seus descendentes, outro que foi muito inteligente e recebeu de Deus essa sabedoria foi Noé, construiu a arca. A arca, o dilúvio não afundou a arca, O Titanic rapidinho foi para o brejo, foi para o fundo do mar. Então veja a sabedoria que Deus deu para Noé. E depois nós já vimos ali, historiadores comentam que Abraão tinha domínio de astronomia. Ele era caldeu. E os babilônicos, que são ali descendentes dos caldeus, os antigos acadianos, da região ali de Ur dos Caldeus, que fica no atual Iraque, entre o rio Eufrates, na Mesopotâmia. E eles tinham domínio da astronomia, a regulagem da lua, as estações para o plantio, para a colheita, para a pesca, o ciclo da mulher. Eles tinham um conhecimento tremendo. E aí Abraão, segundo alguns historiadores, Abraão inclusive trocou esse conhecimento com os egípcios, quando ele foi para o Egito. Os egípcios ensinaram medicina para Abraão e Abraão ensinou astronomia para os egípcios. Então, o conhecimento científico é muito antigo, porque desde o primeiro homem nós sabemos da inteligência e da capacidade do ser humano. Então aqui você vai encontrar ciência em todos os anais da história. Vamos lá? A ciência em nossos dias. O movimento do iluminismo e a Revolução Industrial, isso aconteceu de 1760 a 1840, trouxeram avanços no campo científico, principalmente no campo da investigação. Isso foi bom para várias áreas hoje do convívio social. Infelizmente, muitos cientistas e filósofos dessa época acabaram rejeitando a fé em Deus por acharem que a razão e a ciência tinham as respostas e as soluções para tudo. Nós sabemos, quando houve a Revolução Industrial, na verdade, uma das coisas que impulsionou a Revolução Industrial, você vai ver a partir do século XV, quando aconteceu a peste negra na Europa, e os historiadores acreditam que possa ter matado de 70 a 200 milhões de pessoas em toda a Europa e outras partes do mundo. Mas quando houve a peste negra, e muita gente na Europa, a Igreja Católica ela vinha pregando desde 325 depois de Cristo até
o século XV, vinha pregando que era Deus na terra, que eles tinham todo o poder na terra. Então a humanidade correu aos pés da igreja, principalmente a Europa correu aos pés de onde tinha um padre, onde tinha um bispo, onde tinha o Papa, para que a igreja socorresse o mundo e livrasse o mundo da peste negra. E a igreja não pôde fazer nada. Não pôde fazer nada. Foi uma permissão de Deus. E muita gente desacreditou da igreja. É a partir da peste negra que começa a surgir a expressão no mundo ateu. Começa a se popularizar essa palavra. Muitos desacreditaram e obrigatoriamente a sociedade, por causa que muita gente estava morrendo, correram atrás do desenvolvimento em relação à saúde, em relação a saneamento básico, em relação a vestuário, em relação a hospedagens. E muita coisa desenvolveu através daquele episódio triste entre a humanidade, especificamente a Europa, que foi a chamada peste negra. E a partir daí as coisas começaram a acontecer. A questão de fábricas, o ramo têxtil, tudo por causa da peste negra. Eu fiz um estudo sobre isso e, para quem não sabe, eu sou professor de história. E muitas coisas começaram a desenvolver para o bem. Só que no meio desse desenvolvimento, muita gente desacreditou da igreja, desacreditou de Deus. E isso foi um erro. Foi um erro por parte dessas pessoas. A ciência em si não se opõe a Deus, mas alguns cientistas, esses acabaram pegando um caminho totalmente oposto. A ciência e a Bíblia e a ciência buscam o mesmo, que é a verdade. Sabia disso? A Bíblia e a ciência buscam a verdade. Conforme João 8,32, conhecereis a verdade. Então, a ciência e a Bíblia estão em busca da verdade. Só que, na verdade, tem algo muito lindo aqui, preste atenção. A única diferença entre a Bíblia e a ciência é que a ciência está atrasada em relação à Bíblia. A ciência está atrasada, porque nós já temos a resposta de tudo e a ciência está investigando ainda. A Bíblia não só descobriu a verdade, como é a própria verdade, conforme João 14,6. Da onde que a Bíblia é verdade, pastor Rodrigo? Se todo mundo diz aí que não existe verdade absoluta, que é tudo relativo e tal, é o que o mundo está dizendo. Mas você sabe o que é a verdade? Anote essa frase: a verdade é aquilo que permanece. Se não permanece, não é a verdade. E me responde, quem é o único que morreu e ressuscitou? É Jesus. Ele permanece. Ele é a verdade. E é por isso que a Bíblia é verdade. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra dele. É o verbo vivo. A Bíblia é o próprio Senhor Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, realmente a Bíblia é a verdade e a ciência está só um pouquinho atrasada. Toda descoberta científica, quando usada para o bem, glorifica a Deus, pois toda a inteligência do homem vem de Deus. Confere Romanos 11,36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive ciência, investigação, desenvolvimento. O que nos possibilita eu estar aqui falando com vários irmãos do Brasil e do mundo foi o desenvolvimento da ciência tecnológica. Isso é bom ou ruim? É bom. Sendo para glorificar Deus, é bom. Tem um texto na Bíblia que as pessoas interpretam errado. Paulo diz, agora me perdoe, não lembro se foi Paulo, me perdoe. É que brotou agora aqui no meu coração. E o texto diz assim: falsamente chamada ciência. E alguém pensa que a ciência é uma falsa mente, que a ciência é algo mal, mas o texto não trata disso. O texto se refere a pessoas de grupos heréticos da época da igreja primitiva que pregavam mentiras, e eles diziam que essas mentiras eram o verdadeiro conhecimento, que era a verdadeira ciência. E a Bíblia deixa claro, falsamente chamada ciência. Isso é falso. Não é a ciência verdadeira. O texto não está dizendo que a ciência é algo maligno. É claro que tem outro texto que diz, que a sabedoria do homem é diabólica e terrena. Quando o conhecimento, quando a sabedoria do homem, quando a ciência, ela se opõe contra Deus, aí é diabólico e terreno. Mas, em hipótese alguma, a Bíblia condena a ciência.
Pelo contrário, desde o Antigo Testamento a Bíblia fala, a ciência se multiplicará. O conhecimento se multiplicará. E tudo que for usado para o bem vem de Deus. Por isso que a Bíblia diz, tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Atitudes daqueles que têm fôlego, que louvam a Deus, que agradam a Deus e contribuem para o bem, louva a Deus. Então a ciência, usada para o bem, ela engrandece a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Foi Deus que deu inteligência para o ser humano, para que o ser humano pudesse desenvolver e trazer o desenvolvimento em muitas áreas para o bem-estar das pessoas. Então nós louvamos a Deus por isso. Então a Bíblia e a ciência buscam a mesma coisa, a verdade. A única diferença é que a Bíblia está adiantada, a ciência está atrasada. Ok? Vamos para frente? A arte e a Bíblia. A beleza das artes, quando não afrontam a Deus, são apreciadas por Deus e seu povo. O próprio Templo de Salomão era uma grande obra de arte. Então nós sabemos que existem muitas artes que se opõem à vontade de Deus, né? Como é o caso da idolatria, imagens, uma série de outras coisas. Mas quando a arte em si não se opõe à vontade de Deus, é digno de ser apreciado. O próprio Deus aprecia a beleza e viu Deus que era bom, coisas belas. Deus colocou isso dentro do ser humano, principalmente dentro das mulheres, né? Que elas abriram os olhos dentro do jardim do Éden, no Éden, e elas passaram a apreciar o belo. Então isso influenciou. Então coisas belas que não se opõem a Deus é uma arte que não entristece a Deus de forma alguma, ok? A arte e a Bíblia. Então tem muita arte na Bíblia, né? Os próprios adornos do templo, os utensílios do templo, a própria Arca da Aliança, diz que era algo sensacional, extraordinário, muito belo. Então o próprio Deus gosta de arte, desde que não se oponha à sua vontade. Vamos lá? Uma cultura transformada pelo Evangelho. Um Evangelho transformador. Através do poder do Evangelho, muitas culturas nocivas à saúde e à vida do ser humano são transformadas e moldadas aos padrões de saúde, alegria e prosperidade do reino de Deus. Então tem muitas culturas, tá, que são nocivas à saúde, à vida do ser humano. E essas culturas, elas são transformadas e moldadas aos padrões de saúde, alegria e prosperidade do reino de Deus. Pelo quê? Pelo poder da palavra de Deus. Confere Romanos 12, 1 e 2. Né? Não vos conformeis, não tem a mesma forma do mundo, mas transformai-vos. Porque o Evangelho transforma. E tem poder para influenciar essas culturas, não que a gente queira que eles mudem, e as pessoas pensam assim, não, o crente eles são inconvenientes, eles chegam no lugar e querem mudar todo mundo. Não, nada disso, não queremos mudar ninguém, as pessoas são livres. Mas nós temos uma firme convicção, e nós estamos vivendo o reino de Deus, e isso por si só influencia as pessoas. Por quê? Porque nós sabemos da sede espiritual, que nada nesse mundo mata e preenche, a fome e a sede espiritual no coração de quem não conhece o reino e a palavra, e nós temos o pão para oferecer e a água para oferecer. Então as pessoas naturalmente vão se aproximar para buscar, e aí é onde o Evangelho entra em contato e vai mudando o comportamento das pessoas e vai transformando a cultura das pessoas. O Evangelho trouxe grandes benefícios para o mundo. Vamos entender algo aqui. Na família, o maior benefício que uma família pode ter é o poder abençoador do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho torna os pais mais responsáveis, o Evangelho torna os casais mais amorosos e respeitáveis, e também torna os filhos mais obedientes e cientes das promessas do reino de Deus. O Evangelho abençoa toda a família. E nós sabemos que uma sociedade é a constituição de famílias. E uma família bem estruturada pelo Evangelho, toda a sociedade será uma sociedade bem estruturada e abençoada. E nós sabemos que os cristãos, hoje os principais países desenvolvidos do mundo, têm suas leis baseadas nos princípios do cristianismo. Estados Unidos, né? Veja lá a religião oficial dos Estados Unidos, protestantismo. Tem mais de 150 milhões de evangélicos nos Estados Unidos. A Inglaterra, olha, na Inglaterra surgiu a escola bíblica dominical. Robert Hicks viu que as crianças estavam cometendo delitos e domingo de manhã ele reuniu as crianças, dava comida, fazia atividades e tirou as crianças do crime. E surgiu a escola bíblica dominical, que pelo domingo é a maior escola do mundo. E nos Estados Unidos? Estados Unidos, por exemplo, Harvard, foi criada por cristãos.
várias instituições e universidades criadas por cristãos. Harvard é uma instituição que mais propaga o desenvolvimento científico no mundo. E quem criou? Cristãos. Vários outros. Carlos Magno, na Idade Média, pediu para os monges fazer escolas, método de ensino para os plebeus, para o povo aprender. Foi dos cristãos que surgiu a ideia de fazer escolas para o povo. E hoje tem escola em todo lugar. De onde vem essa ideia? Para ensinar o povo, a sociedade? Dos cristãos. Os cristãos contribuíram e muito para o desenvolvimento em todo o planeta. Então por quê? Porque o Evangelho ele influencia famílias e automaticamente influencia toda a sociedade. 3. Na sociedade, o Evangelho é o grande promotor de justiça social, caridade, desenvolvimento, união entre a sociedade. Os países desenvolvidos tiveram suas leis baseadas na justiça do Evangelho e isso se cumpre. O texto que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, conforme Salmo 33 e 12. Então, como eu falei, o Evangelho só contribuiu para o desenvolvimento de muitos países. E hoje todos os países mais desenvolvidos, suas leis estão baseadas nos princípios de justiça do Evangelho do Senhor Jesus. Só promove o bem. O mundo que fica aí querendo dizer que a igreja é o mal do mundo, a Bíblia é o mal do mundo, os cristãos são o mal do mundo, e nós sabemos que é uma afronta, irmãos, é uma afronta espiritual. Mas se você for olhar na prática, você vai ver o quanto os cristãos têm contribuído para o desenvolvimento e bem-estar do planeta. Vamos lá? E a nossa conclusão: toda cultura que aceitar ser norteada pela palavra de Deus, por isso eu coloquei o globo aqui em cima da Bíblia, né? Receberá todos os benefícios do seu reino, que são justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu faço a pergunta: atenção, povos e culturas do mundo, vocês não querem justiça, paz e alegria? Então aceite os princípios do reino, aceite a cultura do reino de Deus, aceite a palavra de Deus e desfrute de todos os benefícios que a palavra de Deus oferece. E vem sendo fator de bênção há séculos para todo o planeta. Então, basta crer e aceitar o senhorio do Senhor Jesus. Vamos orar? Nós chegamos ao final, uma lição abençoada, tá? Deixa o teu like positivo para pegar essa lição, o YouTube vai espalhar ela e evangelizar o mundo. Faça isso. Se inscreva no canal, você me ajuda a fazer missões diretamente. E clica ali no primeiro comentário, vai ali para fazer o teu comentário, você vai ver que já tem um feito. E ali está o link, que é o link exclusivo aonde todos os materiais do Pastor Rodrigo você poderá encontrar ali e ter acesso. Seja o grupo do WhatsApp, seja os slides, seja a Catflix. Então clica ali no primeiro link da descrição e também no primeiro comentário você vai encontrar. Ou no QR Code que está aparecendo na tela, você pode apontar a câmera do teu celular, vai aparecer um link no meio, clique em cima e vai abrir também as páginas, os banners, bem colorido, bem intuitivo para você. Poxa, que legal, agora tá fácil, eu quero aqui conhecer o grupo do WhatsApp. Tem irmãos que mandam ali: pastor, eu quero entrar no grupo do WhatsApp, não sei aonde eu vou. Então você está no teu celular aí, né? Tem ali o espaçozinho embaixo para você escrever o teu comentário. Clique ali para você fazer um comentário e você já vai ver que já tem um comentário feito ali, que é do Pastor Rodrigo. E você vai ver que tem um link, aparece em azul ali. Clica naquele link e vai abrir os grupos do WhatsApp para você acessar, os slides para você adquirir, a Catflix para você adquirir, ok? Vamos orar e receber a bênção de Deus. Ore com o Pastor Rodrigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder pertencer à cultura do teu reino. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos, com graça, com amor, com justiça, influenciar as culturas que prejudicam o ser humano, que prejudicam, Pai, a felicidade da família. Mas que nós possamos, Senhor, acima de tudo, viver a cultura do teu reino e que possamos contribuir para o desenvolvimento das pessoas, das famílias, das sociedades, inclusive com a ciência,
Pedimos, Pai, usa os teus filhos para desenvolver, Pai, e trazer grandes benefícios através da ciência para os povos na face dessa terra. Abençoa, Senhor Jesus, cada filho teu, que em tudo o teu nome seja glorificado. Para a honra e glória de Deus Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, um forte abraço e até a próxima lição. Fique na paz.